E já está com o áudio. Pronto, então, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez, perdão pelos problemas técnicos. De fato, eles acontecem, embora a gente não os queira aqui por perto, né? Bom, estamos aqui honrosamente recebendo a professora Suzana Borchberger. Ela é da UFRJ, professora titular de Gestão e Inovação Tecnológica, da engenharia clínica, né? Da parte de engenharia clínica. Ela trabalha com prospecção tecnológica. Ela possui 2 pós-doutorados. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos Industriais e Tecnológicos da INTEC da UFRJ. Desenvolveu um método de roadmaps tecnológicos. Vai estar falando um pouco sobre esse assunto com a gente também. Ela é a autoridade do Conselho Nacional de Política Energética. Vem também trabalhando vários assuntos de energia que nos une. Estivemos juntas num livro no final de 2021, trabalhando os caminhos jurídicos e tecnológicos, jurídicos e regulatórios da descarbonização, dessa parte de descarbonização da economia. E esse assunto que ela vai tratar hoje, sobre governança energética e a neoindustrialização, está completamente relacionado com a problemática da governança energética. Então, é uma outra perspectiva até saindo um pouco do direito. Então, isso nos alegra, né, a gente poder também ter essa nova perspectiva. E eu vou estar falando amanhã sobre alguns assuntos relacionados aos negócios resilientes, os riscos e as oportunidades que nós temos dentro do ESG. E isso me fez lembrar do assunto que nós estamos trabalhando hoje, da reindustrialização, porque, de fato, hoje nós precisamos desenvolver algumas competências e instrumentos que nos ajudem a afastar dos riscos. E os riscos são riscos tecnológicos, de trancamento tecnológico, riscos reputacionais, riscos relacionados ao capital, riscos sociais também, riscos socioambientais. Então, os riscos são vários, e ela vai estar, então, trabalhando dentro do roadmap, né, dentro dessa tecnologia que ela desenvolveu, né, que ela veio aprimorando para a nossa realidade, competências e possibilidades para nos afastar desses riscos. Então, assim, é bem interessante que quando você conhece todo o ciclo produtivo, você depois vai poder fazer os mapeamentos, as análises qualitativas e verificar como nós podemos mitigar os riscos e melhorar a competitividade nos processos. Então, é isso que nós precisamos também. Lembrando que nesse cenário da mitigação dos riscos, nós temos hoje também uma nova legislação na União Europeia, o CBAM, que é toda essa parte de sobretaxas e cotações, mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, e que já vai começar agora o período de ajuste a partir do dia 1º de outubro de 2023, vai até 2025, onde todos os exportadores de certas áreas, setores econômicos, vão ter que dizer aonde eles estão plantando, aonde eles estão produzindo, qual é o ciclo produtivo, até que vai chegar um momento em que nós podemos, então, ser sobretaxados e o nosso produto até se tornar mais caro. Então, conhecer a regra de origem, né? Exatamente, a regra de origem, conhecer o processo produtivo, ele é extremamente importante. Aí nós precisamos dos engenheiros, né, professora? Então, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós estamos agradecendo mesmo a sua presença. Obrigada. Casa. E the floor is yours. Né? Thank you. Então, Cássia, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Como a gente conversou antes, eu adoro essa questão da multi e transdisciplinaridade. Eu acho que nós todos precisamos, um precisa de precisa de caneta, de todos, ninguém sabe tudo. Então, é bom essa troca, né? Essa troca fica muito produtiva. Quando a Casa me pediu para falar um pouquinho sobre governança energética, industrialização, eu pensei, nossa, eu vou falar num fórum, né? Mesmo assim, no fórum do pessoal da área de políticas públicas, né? A Cássia é uma grande especialista nisso, na área de energia, e eu vou levar também o meu lado, que é também defendendo a neoindustrialização, todos nós estamos defendendo aqui a neoindustrialização, e aí eu pensei, vou tentar linkar isso aqui e chegar no final
com a questão dos mapas tecnológicos, que é uma maneira de você entender, né, usar como ferramenta de planejamento estratégico para apoiar mercado, produto, tecnologia dentro dessa questão da governança, das políticas públicas na nova industrialização que tanto se fala. Então, gente, como a Cássia me apresentou, né, eu sou professora da FRJ, não vou falar de novo isso, né, nem sem grandes delongas, e atualmente estou participando atualmente como conselheira do CNPE, né, do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que está sendo um grande ganho em termos de parcerias, em termos de troca de conhecimento, e em termos também de conhecer mais também o setor energético, que é muito interessante, né, que passa por todos os outros setores. Bom, então, continuando aqui, não está passando. Olha aqui. Não está indo. Não, porque a senhora está no. Diga. Não, está certinho. Tá a gravação tá. Tá. Não está indo, congelou. Foi? Eita. Foi. Se puder tirar só um pouquinho, dá para tirar um pouquinho do lado? Isso. Bom, gente, então, e falando também, nós temos profissionais assistindo a gente da área de energia, mas eu não podia deixar de colocar essa introdução, que é comum para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de governança energética, a gente já começa de cara pensando o seguinte: nossa, nós somos um país privilegiado, por várias razões. Nós somos privilegiados, que a gente sabe dessa figura tão badalada, que nós temos uma matriz energética super favorável à questão da descarbonização. Nós somos uma matriz que nós temos um maior percentual de renováveis comparando com o resto do mundo. O que mais que a gente sabe? Né? O que mais que a gente sabe que a gente tem uma política atual do governo pensando bastante da neoindustrialização, da nova industrialização, né? De recuperar o setor industrial. Né? Vamos acreditar nisso. Quando a gente pensa no PIB, né? Quando a gente pensa no nosso PIB, como é que é o nosso PIB? O maior percentual é o setor agricultura, depois vem, a gente tem indústria, que está diminuindo, infelizmente, né? A questão de serviços e a construção civil, que é um pouquinho separada. Então, o que a gente quer? A gente não quer jogar fora a agricultura, né? A gente quer continuar sendo um país super competente nessa área, nos recursos agrícolas, mas nós queremos ser um país com mais indústria, porque o país desenvolvido é aquele que tem uma indústria forte, aquele que tem uma indústria química forte. Então, vamos sim pensar nisso. E aí vem a política atual, né, do governo de investimentos de 106 bilhões de dólares para a industrialização, todo o empenho, né, em relação aos novos nomes, ou antigos nomes que estão renascendo, né, como, por exemplo, o power shoring, né, como é que você vai designar estratégias alocadas para essas políticas. A questão de o tempo todo é lançado, né, gente? Vamos pensar em descarbonização, em relação ao mercado de carbono. Semana passada, o Brasil lançou a primeira bolsa de crédito de carbono no mundo, que é o B4, e vários marcos para a transição. Então, a gente tem que pensar em neoindustrialização, pensar em transição energética, tudo isso junto, e também pensar, como eu vou falar daqui a pouco, na transição energética e na coexistência energética. Eu estava conversando com a Cássia antes, né, vamos pensar assim, vamos ficar preocupados, né, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, né, os movimentos são enormes, a gente vê o tempo todo palestras sobre isso, fóruns sobre isso, congressos sobre isso, mas também pensar que nós somos competentes, sim, com os nossos fósseis. Então, a gente pode trabalhar com a coexistência e podemos continuar pensando em industrialização e neoindustrialização, certo? Pensando também no petróleo, no gás natural e por que não? Né? Nós somos muito competentes em pré-sal, nós somos competentes em gás natural, nós temos oferta, então por que não continuar pensando nisso? Né? Bom, e aí, pensando, primeiramente, para introduzir o nosso papo aqui, nos movimentos e ações governamentais para esse governo atual, pensando também que já existe, né? Eu elenquei aqui, e esse quadro aqui não está exaustivo, tá, gente? Quem trabalha com políticas públicas vai falar, não, mas está faltando um projeto lá que você não colocou. Não, esses são exemplos que eu quis colocar aqui para vocês, né? E tudo isso que eu vou detalhar um pouquinho mais é pensando, né, na segurança energética, né, na estabilidade ambiental e na equidade energética, nesse famoso triângulo
né, energética, que a gente fala tanto, né, que a gente tem que ter oferta, tem que ter segurança, né, tem que ter para todo mundo, tem que decidir de onde tirar. Então, é isso que a gente pensa quando a gente pensa em energia num mundo que está cada vez com tecnologias mais disruptivas, né? O mundo está com uma velocidade muito grande, então, cada vez mais, o mundo, uma população que vai chegar a quanto a gente está conversando, 10 bilhões de pessoas, né? Em 2050, vai demandar o quê? Cada vez mais energia. Então, pensando, por exemplo, nessa resolução de 2021 do CNPE, e já estava, né, no Comitê Técnico do Combustível do Futuro, né, a gente já se via as medidas de integração, como, por exemplo, todo mundo sabe, quem está nos assistindo, vocês também, do Renova Bio, do Programa Nacional, né, de uso de biodiesel, né, da Rota 2030, estudo maior, cada vez maior, das metodologias de análise de ciclo de vida, porque se a gente não pensa nisso, né, não só pensar no descarte, né, mas desde o início de como é produzido e como é descartado e como vai ser reutilizado, e aí a gente já pode pensar um pouco na tal da economia circular, que eu vou falar depois um pouquinho, né, então na questão da circularidade, e estudos para ampliação de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono. Então, já nessa resolução, já se falava, né, especificação de combustíveis de alta octanagem, falando de célula combustível na matriz energética, já começando a falar do CCS, tecnologia de captura e armazenamento de carbono. Recentemente, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, do CNDI, ele destacou 7 missões, onde dessas eu posso destacar 2 que estão voltadas especificamente para a questão dos renováveis, que seria dos renováveis da energia, principalmente, né? Que seria a infraestrutura sustentável para a integração produtiva, como obras de infraestrutura para uso de materiais sustentáveis, 5G, integração das cadeias de valor, incluindo os materiais, os minerais estratégicos, que a gente está falando tanto, vai falar um pouquinho mais na frente, e a questão da descarbonização da indústria, produção, um olhar com biocombustíveis, tecnologia, já falando de hidrogênio verde, baterias, que vão para os carros elétricos, para as outras energias, como solar e eólica. Essa resolução aqui do CNPE, que foi mais recente, que foi de março de 2023, já fala, né, e já traz problemas bem tangíveis e bastante objetividade também em relação a esses 5 destaques dessa resolução, que a gente também pode ver o movimento na questão energética. Então, foi implementado, né, o grupo de trabalho Gás para Empregar, para melhor aproveitamento do gás natural aqui no Brasil. O gás natural, ele é energia, mas ele também serve para fazer fertilizantes, né? E aí, o que acontece com o Brasil? O Brasil, nós somos um dos grandes importadores de fertilizantes. Quando a gente pega a indústria química, o fertilizante é o produto cloreto de potássio. Tudo bem, não é da amônia, que é do gás natural, mas o fertilizante é o primeiro produto que a gente mais importa na balança comercial da indústria química. Mas como assim? Né? A gente importa tanto fertilizante, seja nitrogenado, seja não nitrogenado, e qual o problema? Muito problema, porque se nós somos um país agrícola, e nós somos um país agrícola pela fatia do PIB que eu falei desde o início, nós dependemos de fertilizantes. Os biofertilizantes estão chegando aí, né? O biogás está chegando aí, que pode fazer biofertilizante, mas o grande volume são os fertilizantes sem ser bio, que nós importamos, né? Então, se a gente quer vender laranja competitiva no exterior, se a gente quer vender soja, a gente também tem que fazer de preço mais barato, então a gente importa insumos que nós vamos vender. Então, também não está dando certo essa conta, né? Então, esse programa Gás Natural, ele tem várias vertentes, onde ele pensa na diminuição do preço do gás. Nós temos hoje em dia um preço do gás natural que é 4 vezes o preço dos Estados Unidos. Como é que a gente pode ser competitivo assim? Né? Então, são várias coisas que podem ser feitas, várias ações para melhorar e ser mais competitivo. Aí também, que aí não é o renovável, como eu falei no início, mas é estudos, incentivo ao estudo da PPSA, que é o petróleo, pré-sal petróleo SA, para estudar mais a questão do refino, né? Os combustíveis derivados.
Altera também a resolução do CNPE, a última, que aumenta o percentual de biodiesel ao diesel, que vai aumentar de forma progressiva até 2026. Né? Então, incentiva aos carros o quê? Aos carros cada vez mais complexos. Isso é recentemente. Já foi criado o Comitê Gestor do Programa Nacional de Hidrogênio e também o último, né, revoga a última a resolução de 2019, que estabelece diretrizes para a livre concorrência na atividade de refino do país. Recentemente, eu botei aqui recente, né, saiu o projeto de lei, a gente está falando isso hoje, né, Cássia, que é um marco regulatório para a CCS no Brasil, que está em análise pela Comissão do Meio Ambiente, isso é recente. E aí é pegar o quê? Tudo que a gente tem de competência, né, aqui no país para os projetos de CCS, porque eles têm o potencial de capturar cerca de 190 milhões de toneladas de CO2 por ano no Brasil, 8% das emissões dos gases de efeito estufa. Então, são tecnologias, né, de capturar, eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente não vai ter tempo, de capturar o carbono, o CO2, que é um dos gases de efeito estufa, e fazer o que com ele? Né? Transformar em energia, transformar em bioproduto e poluir menos. É simples assim. Então, a gente tem competência, nós entendemos a tecnologia e temos que viabilizar isso. Tá? Então, a gente tem um potencial geológico e de físico total para trabalhar com isso e temos que continuar a investir nisso. E, por último, novamente não sendo exaustivo, né, sendo dando exemplos, a gente tem o novo programa de aceleração do crescimento PAC, que cita lá também um total de 165 empreendimentos, com um investimento de bilhões, onde foram destacados alguns subeixos. Esses subeixos podem ser destacados, né, desses 8, a questão de falar do combustível de baixo carbono, da eficiência energética, geração de energia limpa e renovável, e também já no programa do PAC, novo PAC, né, falando também do CCS em junto com o BECCS, que é você fazer o CCS a partir da biomassa. Então, isso, a gente está falando aqui, pessoal de direito, né? Assim, são tecnologias de ponta que podem ajudar a tirar o gás carbônico da atmosfera e criar valor agregado para isso. Não é tudo de bom isso? Resumindo, resumo da ópera, né? Bom, também, achei que era o último, mas ainda tinha para falar aqui um pouquinho, né? Esse programa do futuro, do combustível do futuro, ele coloca o Brasil também em destaque global, porque também recentemente, né, a gente. Isso aqui tem como sair daqui? Não, né? Esse pedacinho aqui? Tem. Deixa eu fechar. Vê se você consegue só para eu poder me lembrar, que eu não botei a linha dos números aqui, só para poder falar os números. Melhorou. Obrigada. Isso aí, mais recentemente, né, que já foi divulgado, que vai ser aprovado, né, na reunião, também pensando nos carros flex, também, né, também maior aproveitamento das nossas competências, alterando o limite mínimo e máximo da mistura de etanol e da gasolina C, que é comercializada como consumidor final. Atualmente, o limite mínimo estipulado é 18% e o máximo é 27,5%, podendo mudar para 20% e 30%. Então, dando força cada vez mais que o etanol entre mesmo na questão dos carros flex. Então, tem uma regulamentação aqui, né, no âmbito do Renova Bio, e a proporção de carros flex com etanol pode passar de 33% para 66% até 2030, tem um estudo que diz isso, e o Brasil ampliará em 29% o consumo de biocombustível até 2030. Reduzirá sua pegada de carbono em 11,6 milhões de toneladas de CO2 equivalente. É a tonelada equivalente quando a gente pensa em captura, tá? De CO2. Se for 100%, o país pode diminuir em tudo isso aqui em emissão de CO2. Então, existem estudos, resumindo, né, que mostram já se aumentar a quantidade de carros flex, isso aqui é uma utopia, né, gente, um pouquinho. Se for 100%, né, é uma coisa utópica, mas assim, quando a gente trabalha com estudos, a gente trabalha com vários cenários. Cenário, né, use as vistas, né, cenário normal, cenário positivo, cenário muito positivo. A gente não pode trabalhar com cenário negativo, a gente já trabalha às vezes. Mas, assim, tem tudo de bom, né, a gente poder aumentar o etanol na gasolina.
Bom, agora continua. Próximo, acho que eu vou por aqui. E aí, tem um estudo muito interessante que eu busquei aqui embaixo, aqui do Galto, que ele escreve para a PBR, um engenheiro que escreve a Petrobras, eu citei ele aqui porque esse estudo é dele, né? Aliás, ele citou um estudo que já existe, então eu peguei esse estudo dele, que mostra, né, por que veículos híbridos com biocombustíveis são melhores que os veículos elétricos puros. Então, nada contra que falar sobre veículo elétrico, não, tá? Eu sou a favor também de nova geração de energia, eu sou a favor da diversificação de energia, mas mostrando um estudo que mostrou o seguinte, né, esse estudo aqui dele. A análise do ciclo de vida depende de materiais utilizados na fabricação de veículos, combustíveis, da quilometragem média anual percorrida, do consumo de eletricidade e combustíveis de veículos em testes padronizados, etc. Um puro elétrico de médio porte apresenta emissões médias de 16,7 toneladas aqui, de CO2, equivalente, enquanto versões híbridas como etanol ou biometano têm emissões que variam de 14,6%, 12,6% menos e 9,5% menores. Né? Então, mostra o seguinte, essa tabela aqui, depois eu posso deixar com vocês, tá? Está pequenininha aqui, mostra o seguinte, você fazendo uma comparação de emissão de veículos puramente elétricos e veículos híbridos, né, usando o renovável com não renovável, você tem menor emissão de carbono nos veículos híbridos. Tá? É um trabalho que ele lançou, que ele colocou aqui. E esse último é em relação ao biometano, né? Deixa eu ver aqui. Ali. Sim, sim. Não plug-in com biometano. Isso. Bom, e aí, como a gente sabe, né, falando aqui das nossas energias renováveis, a gente tem várias estatísticas otimistas. Então, a gente vai falar das renováveis agora, depois eu vou falar das não renováveis. Então, as estatísticas otimistas aqui no Brasil é o aumento de produção de etanol, biodiesel, renovável, combustível de aviação, né, sustentável, SAF, gás natural, pode reduzir, vou botar em gás natural aqui, embora não seja o combustível renovável, ele é não renovável, mas ele é o que menos polui em termos de combustíveis fósseis. Pode reduzir entre 27,4 milhões e 71,3 milhões de toneladas de CO2 até 2030. Pode mitigar 39% da meta do Brasil, de 183 até 2030. Então, existem vários estudos, e são várias fontes diferentes, são vários trabalhos sérios que estão sendo feitos por institutos de pesquisa, pelo governo, né, pela EPE, enfim, que trabalham e mostram que a gente tem tudo de bom para diminuir a quantidade de CO2. E a política da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, que eu falei anteriormente, ela contribui não apenas para diminuir a quantidade, né, as emissões do GE, que são gases de efeito estufa, como também a dependência de importação do diesel, porque hoje em dia a gente importa cerca de 25% do diesel consumido no Brasil é importado aproximadamente. E a gente usa diesel principalmente para quê, gente? Quem me responde isso? Vocês, alunos. Diesel principalmente para quê? Para quê? Principalmente pelos caminhões, né? Exatamente, perfeito. Perfeito. E por quê? Porque a nossa malha de transporte aqui no Brasil é o quê? Infelizmente. Rodoviária. A gente não queria, né? Rodovia, podia ser ferroviária. Né? Então, nós somos totalmente dependentes. Então, se aumenta o preço da gasolina, certo? Ou se aumenta o preço do petróleo, por exemplo, a gente não vai conversar sobre preço, mas se a gente depende do petróleo e aumenta o preço do diesel importado, o que vai acontecer com nós, como consumidores final, de um saco de feijão, de arroz no supermercado? Vai aumentar, porque vai estar inserido o preço do diesel. Então, tudo de bom para a gente for menos dependente, não é? E, recentemente, aqui o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele lançou, né, junto com a Brasil, Índia e Estados Unidos, lançaram oficialmente a Aliança Global de Biocombustíveis agora, recentemente, mês passado, ou 15 dias, recentemente. Por quê? Já pensando em trabalhos em conjuntos,
em estudos de conjunto, em políticas públicas em conjunto. Falando um pouquinho de cada um, né? A gente não vai falar aqui do hidrogênio verde a fundo, nem do SAF a fundo, mas assim, só para a gente mostrar a nossa janela de oportunidades. O hidrogênio verde, que a gente tanto fala, a política pública que a gente fala, e o governo incentivando, né, e vários estudos, né, ele é um componente que existe mais disponível para todo mundo, que mais, a gente tem mais abundância. Né? Ele tem maior conteúdo de energia por peso, hidrogênio. Né? Então, o hidrogênio verde é aquele feito, resumindo, a partir de matéria-prima renovável. Tá? O hidrogênio que não é verde não é de matéria-prima renovável. O verde é de matéria-prima renovável, resumindo. Bom, algumas estatísticas. A IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, diz que porque os custos ainda estão caros para se produzir. Tudo que é novo nem ganha escala. Quando não ganha escala, vai ser caro. Então, a IRENA diz que, né, que a Agência Internacional de Energia Renovável diz que os preços podem despencar bastante, até 85%, até 2050. O do hidrogênio fóssil, que é do gás natural, ele é cerca de 1,4 por quilo. Já o hidrogênio verde, está vendo, gente? É muito maior, de acordo com essa consultoria aqui. Mas a tendência, o que é a tendência com a tecnologia? Quanto mais você estuda, quanto mais você ganha escala, quanto mais os preços ficam mais baratos. É só fazer uma analogia, quando a gente comprou o primeiro computador, não é isso? Quanto que a gente pode ter um computador hoje em dia? Não que o computador seja baratíssimo, mas os preços tendem a diminuir. A amônia verde, que é o nitrogênio do ar com hidrogênio, né? Amônia para a produção de fertilizantes nitrogenados, também surge como alternativa para reduzir a pegada de carbono na agricultura e também aquilo que eu falei, para diminuir a dependência que a gente tem de fertilizantes. Então, a gente produzindo, é tudo uma cadeia, né, produtiva. A gente pensa na energia, mas a gente pensa também em quê? A gente pensa nos produtos químicos. Eu sou uma grande defensora da indústria química, e vocês vão ver daqui a pouco. O que acontece? Já existe aqui no Brasil, tá? Isso aqui também não é exaustivo, tá? Porque até falei outro dia, não, também tem a empresa tal, exemplos, né? A Raízen, a Shell, Brasil, eles firmaram parceria para produzir hidrogênio renovável a partir do etanol. A Petrobras também já está estudando bastante. Tem vários processos de produção. Tá? O que se fala mais, né, é a partir da eletrólise da água, mas o que acontece na engenharia, o que acontece na economia? Os processos têm que ser eficazes, né, e tem que ser barato, porque não adianta pagar muito se fosse uma coisa, né, então tem que ter um rendimento alto e ser o mais barato possível. Então, os estudos atuais, eles mostram, por exemplo, o custo aqui de processo com eletrólise da água do hidrogênio verde é $5,93 por quilo, eletrólise com energia eólica, né? E com processo, as emissões, né, tem 1,8 CO2 por quilo de hidrogênio. Com a reforma de etanol, que é um outro tipo de processo, tá, gente? Da química, a gente não vai ensinar química aqui. A gente tem um custo maior e com emissão maior. E com energia solar, por enquanto, tem um custo maior ainda, da energia solar, e com uma emissão maior. Então, as contas, elas têm que fechar. A gente estava conversando, né, com a Cássia. Não adianta a gente fazer energia renovável, você vai gastar muito para fazer energia renovável. Eu tenho que fazer energia renovável e gastar pouco para fazer essa energia renovável. Senão a conta não fecha. E aí é super interessante isso, sabe? Para quem não é da área, que são famosos arco-íris de hidrogênio. Né? A literatura fala muito isso, o jogo das cores. Né? Eu tenho hidrogênio verde, por exemplo, que é o de eletrólise da água, o cinza, que é de fósseis, o azul, né? Que ele faz a mesma coisa que o cinza, mas com captura e sequestro de emissões de carbono. Então, eu tenho vários conceitos de hidrogênios que podem ser usados no mercado. E não que eu vou partir tudo para o hidrogênio verde, né? Eu vou continuar usando hidrogênio cinza, eu vou continuar usando os hidrogênios, mas a ideia é que esse arco-íris ele fique mais monocolor, de uma cor só, né? Que a gente consiga ter menos cores. E recentemente, só que foi essa semana, você já me ouviu falar isso, né, Cássia? Foi lançado o plano de trabalho, né, do Programa Nacional de Hidrogênio, PNH2, foi lançado agora, 24/8,
pelo Ministério de Minas e Energia, onde mostra, né, a intenção, né, do governo, através de propostas de investimentos, de 200 bilhões eu botei reais aqui, eu acho que é real mesmo, às vezes a gente se engana um pouquinho, né, bota real, bota dólar, mas eu acho que é real mesmo, até 2025, para essa pesquisa de hidrogênio com baixa emissão de carbono, tá? Tudo de bom. Outra energia que está se falando muito, que vai ajudar, pode ajudar também a gente pensar em industrialização, porque veja bem, gente, toda vez que a gente fala em industrialização, eu não estou pegando só o hidrogênio verde, eu estou pegando todo um esforço de pessoas, de equipamentos, de investimentos que vão estar voltados para a produção daquela nova tecnologia, para incentivar aquela tecnologia. Então, eu vou estar aquecendo o mercado. Eu vou precisar de equipamentos, eu vou precisar de tubos, eu vou precisar de insumos, eu vou precisar de produtos químicos. Então, é todo um mercado que está se movimentando. São pessoas que vão estar trabalhando, é mais emprego que está se dando. Então, toda vez que a gente pensa, estou investindo em energia, eu não estou pensando só na energia em si, estou pensando na cadeia produtiva. Tá? E a mesma coisa com SAF. Né? SAF é uma sigla de combustível sustentável de aviação. O que acontece? O setor, né, nem todo mundo sabe disso, o transporte aéreo é um dos setores que mais difícil de descarbonizar e polui bastante. Tá? Existem várias rotas, né, que eu também não vou entrar em detalhes aqui nas rotas, de querosene e parafina e tal. Existem estudos de várias rotas, da mesma coisa que se estuda para hidrogênio verde, né? Essa rota é interessante, mas será que ela é competitiva? Será que ela vai ter escala? Será que ela vai ter preço? Né? Qual o custo? Né? E o SAF, ele é considerado, dentro da área de combustível, a gente considera produtos drop-in e não drop-in. Então, aprende isso, isso é legal para todo mundo. Drop-in são aqueles combustíveis que eles vão ter, para eu usar eles em algum lugar, eu não preciso mudar os equipamentos, eu não preciso mudar a forma que vai ser usado, basta eu jogar eles lá, no sentido de não jogar, né? Inserir eles lá, que eles vão funcionar. Então, eles já vão estar adaptados ao sistema que já existe. Então, o SAF, os combustíveis de aviação sustentáveis, isso pode ser o etanol, por exemplo, o bioquerosene de aviação, eles são drop-in. A Organização Internacional de Aviação Civil, aí olha que interessante também, para cada tipo de combustível, a gente vai ter associação, a gente vai ter institutos, nós vamos ter grupos que estão pensando naquilo. Então, o ICAO, né, ICAO, né, ele tem um compromisso de chegar até 2050 com emissão líquida de diversa utilização de SAF, né, com emissão de líquida zero, mais de 300 mil de voos comerciais já usam SAF em 97 aeroportos diferentes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E ICA, né, muita sopa de letrinha, né? Por isso que eu boto por extenso, que a gente até esquece a sopa de letrinha, por extenso. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura diz que a indústria de combustível sustentável de aviação deve crescer bastante até 2050, 500 bilhões de dólares. Mas é complicado, né? Por quê? Olha lá que eu coloquei. A padronização é importante, porque a aeronave precisa ser abastecida em qualquer lugar do mundo com combustíveis confiáveis. Então, tem que ter uma regra do jogo, tem que ter uma padronização, tá? E o SAF produzido aqui no Brasil tem que ter a mesma composição que o SAF produzido em qualquer lugar do mundo. Porque eu tenho que abastecer em qualquer lugar do mundo. Eu não consigo ir daqui para a Europa, da Europa voltar, só com tem que encher o tanque do avião. O avião engasgando, né? Não é? Não pode engasgar o avião. Já pensou? Então, eu tenho que ter a especificação. Então, por isso que estudos de regulação, né? Estudos técnicos são muito, muito importantes. Né? A gente quer isso, né? Então, tem um projeto de lei construído pelo Grupo de Trabalho do Combustível do Futuro, né? Já pensando nisso. Recentemente, aqui é notícia agora, tá? Semana passada, a Latam já recebeu o primeiro avião de sua frota abastecida com SAF, também já está ligada com isso, né? As empresas de aviação, elas estão ligadas, claro, elas têm que estar, porque também se elas não estarem, elas vão estar fora, elas estão fora do jogo. Vai substituir totalmente do combustível fóssil? Não vai substituir, mas elas já estão pensando. A Gol
iniciará isso é interessantíssimo, né? Que já, da mesma maneira que a gente pensa em crédito de carbono, de compensação, a Gol vai iniciar uma operação piloto de compensação por um sistema Blue Claim, que é um sistema lá jurídico, né, Cássio, que permite a aquisição de créditos de carbono gerados por outras empresas que já utilizam SAF. Foi a alternativa encontrada pela empresa para compensar as emissões de suas operações. Então, tipo, bem, eu não consigo ainda, mas eu vou fazer uma compensação, né, comprando os créditos de carbono e vou estar ajudando a descarbonizar. Isso foi agora, semana passada. E a Raízen recebeu agora também, semana passada, uma notícia quentíssima, a certificação, né? A Raízen é uma empresa de energia, né? Era antiga Shell, uma parte da Shell virou Raízen, uma parte da Shell continua, era Shell, mas um lado da Shell virou Raízen, né? E também do programa de compensação da aviação que comprova seu etanol, que cumpre os requisitos de produção de SAF. Então, assim, não é sair produzindo, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito produzido. E mais exemplos que coloquei aqui, também que não vou ser exaustiva, né? A Petrobras já está também trabalhando, a BBF, que é Brasil Biofuels, anunciou em abril uma biorefinaria na Zona Franca de Manaus, né? A matéria-prima vai ser óleo de palma, na época ela anunciou isso, né? A Vibra é cliente dela, e a Selei na Bahia, né, também já está trabalhando com isso. Então, é interessante que eu coloquei alguns exemplos, que isso é muito legal, porque já existem iniciativas nacionais para a gente estar pensando nessa área e tudo de maneira séria, né? Entenda esse programa do governo, que está mostrando, olha, eu estou lançando esse programa. Gente, eu estou apoiando vocês. Né? Vamos embora nisso. E como vai ser os mecanismos, a gente vai ver agora daqui para frente. Como vai ser apoiado. Agora, só ter esse programa de governo já é tudo de bom. Professora, posso só fazer uma claro. aí? Porque como fiz esse estudo, né, em relação ao SAF, duas coisas me chamaram muita atenção nesse trabalho. Que primeiro, o CORSIA, que é esse acordo global para a produção do SAF, bioquerosene, esse aqui começa a entrar em vigor em 2027. Então, a gente está pensando que nessas biorefinarias que estão sendo produzidas, elas precisam ser específicas para a produção dessas rodas aprovadas pelo CORSIA, que acho que são umas 10 ou 12, sim. Conta que eu fiz. Então, são rodas de produção, formas de produção, a tecnologia, do ISO, com todos os detalhes de como pode ser feito. Isso já vai começar a ser obrigatório a partir de 2027. Se a gente leva aí para fazer a biorefinaria 2 anos, vejam como a gente está aí na marca do gol. Então, a gente não pode atrasar, porque senão os países vizinhos começam a produzir e entrar nesse mercado obrigatório e a gente perde a oportunidade. Exatamente, né, de produção, de crescimento econômico. Um outro ponto que me chama a atenção também é que uma das normas que foram muito assim, incisivas pela União Europeia, dentro do CORSIA, é que nessas rodas, a matéria-prima, você já sabe, né, oleaginosas, né, são essas plantas, essas matérias-primas, elas não devem competir com a indústria alimentícia. Exatamente, né? Isso é importante. Então, óleo de palma não compete com a indústria alimentícia, né? Então, você tem óleo de palma para consumo humano, muito pouco, né? Acho que é até desprezível. Sim. Mas o milho, por exemplo, não seria aprovado. Uma roda, mesmo que você consiga fazer um bioquerosene, o milho não estaria dentro dessas rodas aprovadas. Isso aí. Para a gente não ter uma inflação agrícola, para a gente evitar. Né? Então, existe uma coisa que a gente chama de transição energética, coexistência energética, que eu falei aqui em cima, e o equilíbrio energético. Né? A gente tem que ter um equilíbrio, porque a gente não pode tirar tudo da energia. Né? Mas olha só, nós somos um país agrícola, né? Donos da maior biodiversidade do mundo. Então, a gente tem tudo de bom para aproveitar o que a gente tem, que dá para alimentação, que dá para energia. A questão é planejamento estratégico, né? É a divisão igualitária, é uma opção de, claro, políticas públicas. Né? Em tecnologia, a gente tem gente boa trabalhando, a gente tem competência. Então, assim, a gente aproveitar o que a gente tem de melhor. Né? E a gente não pode perder o bonde. Porque se a gente perder o bonde, e aí, a política pública ela vem justamente para corrigir essas falhas no custo-benefício,
custo-benefício, né, da falta de oportunidade ou de possibilidade econômica, né, porque às vezes não é competitivo. Exatamente. A política pública pode corrigir esses gargalos e tornar aquela rota, aquela forma de produção mais competitiva. Mais competitiva. Não, porque a gente precisa, né? Sim. Tem que ter um sentido do governo, né? E aí são os mecanismos que o governo está apoiando, né? Desde o pequeno produtor até o grande produtor. A professora falou, se a nossa distribuição desse bioquerosene, né, vamos pensar nos biocombustíveis em geral, se ela é pela forma viária com o diesel, e aí fica mais caro, então a gente já encarece o nosso produto e perde até o sentido dessa economia de carbono que a gente está pensando. Então, mesmo com esse pensamento, tem que ser bem integrado, que a gente possa substituir o diesel também na distribuição. Sim, né? Exatamente. Ótimo. E aí, que a gente está conversando também, né, Cássia? A palavra transição energética, eu apoio, né? Mas assim, eu gosto mais da palavra coexistência energética com transição. Sabe? Que você vai equilibrando. Vai equilibrando. Por quê, gente? As energias fósseis não vão e nem podem acabar. Né? Eu botei um exemplo aqui dessa figura aqui, que eu peguei, eu achei tão interessantíssima, né? 90% das energias fósseis são os transportes, vai para o transporte. Tá bom, vamos diminuir isso, sabe? Mas a população está aumentando, né? O petróleo não vai acabar. Tá? Então não adianta, eu sou muito cética em relação a isso. Uns falam petróleo, a gente pode discutir depois. O petróleo não vai acabar. Cada vez mais nós temos competência de explorar petróleos em águas profundas. Brasil número 1, pré-sal, na camada pré-sal. Né? Então, assim, pelo menos nos próximos muitos anos, nós somos competentes, nós temos escala, a população está enorme, nós precisamos de energia. E aí, as inovações também demandam muita energia, gente. Então, se você pensa em robótica, se você pensa em drone, você pensa em biotecnologia, você pensa que tudo isso, cada vez mais, tudo que a gente usa, está precisando de mais energia. Então, vai ter que ter uma conta de chegar que as energias renováveis vão ter que entrar, sim. As energias não renováveis, onde nós já dominamos o nosso conhecimento e temos escala, como principalmente quem são? O petróleo e o gás natural. Eles vão continuar. Então, o crescimento recorde de renováveis não mudou o domínio de combustíveis fósseis, que ainda responde por 82% da oferta, apesar de um aumento já registrado na capacidade renovável, com energia solar liderando o crescimento da energia eólica. A gente nem vai falar muito aqui de energia solar e energia eólica, porque também não dá tempo, mas isso é uma estatística, né, oficial. Né? As empresas de petróleo, tá? As grandes empresas, não pensa que todas elas estão voltando toda a fração delas de investimento para renovável. Elas estão, o maior percentual delas é não renovável, continua. Mas elas também já estão com uma ponta dos renováveis. Tá? Eu vou mexer o tempo todo no time que está ganhando, também tem que viver. Tá? Então, nós temos que ser bem assim, não podemos filosofar. Realistas. Tá? Eu gosto sempre de falar isso. E aí, vamos lá. Falando agora das duas energias, antes de a gente entrar no roadmap. Falando do gás natural. O gás natural é natural, né? A gente usa gás natural, né? Ele está nesse triângulo aqui da energia, né? Total. Por quê? Porque ele é um combustível fóssil, mas ele é muito interessante. Porque dentro do combustível fóssil, ele tem menor emissão de gases de efeito estufa comparando com o outro. Se comparar com carvão e petróleo, por exemplo. Apesar de ser impactado por fatores geopolíticos. Qual o fator geopolítico que a Europa está sofrendo a dessa com gás natural, gente? Quem pode dizer? Beleza. Guerra da Ucrânia. Né? A Europa está sem aquecimento, porque a Europa depende, né, do fornecimento lá de gás natural da Rússia, e aí a guerra está impactando direto. Caríssimo e reduzindo a quantidade de aquecimento das casas, um gelo lá e ninguém pode usar aquecimento. Né? Elétrica sendo reativada. Então, claro que tem que ter energia alternativa para suprir isso. Sou totalmente a favor, mas ele é um combustível que tem muita disponibilidade. Agora, fatores de guerra realmente impactam, mas não só isso, impactam muita coisa, né? Possibilita uma combustão, uma queima com muito rendimento, né? E pode obter reduções na intensidade de consumo de energia. A gente tem essa competência. E pela Agência Internacional de Energia, o consumo de gás natural para a geração de calor e energia vai crescer até 2050 e para a indústria química vai crescer 50%. E aí,
programa Gás para Entregar, eu só vou falar um pouquinho aqui, para a gente poder encaminhar para a questão da industrialização, isso que é importante. Ele dá uma janela de oportunidade para a industrialização, por quê? Porque ele vai querer, tá? Ele tem essa intenção de melhorar os preços, por exemplo. Nós temos um preço 4 vezes maior que os Estados Unidos, né? As tecnologias, como CCUS, ou tecnologia de captura de CO2, pode facilitar a produção de hidrogênio limpo a partir do gás natural e promover a oportunidade de trazer o hidrogênio para novos mercados. Existe uma previsão de investimentos dessa política aqui, desse programa de gás para entregar, que vai precisar, né, para unidade de fertilizantes, gasoduto de transporte, rota de escoamento offshore, e existem estudos que mostram que o PIB do Brasil não pode aumentar e vai aumentar a quantidade de empregos, a gente conseguir incentivar essa indústria do gás natural. Qual uma das ações que pode ser feita, né? Mas isso aí precisa de gasoduto, precisa de investimento, mas que não é impossível. Do total produzido, praticamente metade, tá? É muita coisa, é reinjetado nas bocas dos postos do pré-sal. Ou seja, que não tem como escoar. Exatamente. Pela falta de infraestrutura de escoamento do gás, né? Das plataformas do pré-sal para a terra, né? Então, eu vou fazer, vai voltar. Se a rejeição do gás for menor, ou seja, a gente não voltar de volta, estou resumindo, tá, gente? Estou simplificando. E a gente aproveitar mais esse gás disponível, de fazer maior disponibilidade, a diferença de gás for internalizada, o Brasil pode obter várias vantagens competitivas, porque não só pelo gás, como aquilo que a gente vê aqui, né? Até fornecedores de produtos, equipamentos, serviços técnicos especializados. Então, eu vou aproveitar mais o gás. Se o gás voltar, acabou, morreu ali, né? Não, vou aproveitar, eu vou ter que investir mais em pessoas, em treinamento, equipamento, serviço técnico. Isso tudo é industrialização, isso tudo move a economia. Diga. Uma coisa que eu acho muito interessante pontuar é a questão do óleo de palma, que eu sou do Nordeste e palma é uma coisa extremamente comum ali na região do semiárido, às vezes é tratada até como uma praga. Uhum. Então, eu vejo que dá uma vantagem competitiva para o Brasil, tanto externa, a questão de diplomacia exterior, quanto interna. Porque eu penso até nas políticas públicas de geração de emprego, de valorização do pequeno agricultor que produz palma hoje em dia, majoritariamente para a alimentação do gado, que é muito utilizado. Perfeito. Se fosse utilizado para a produção desse óleo, seria assim, um ganho de política pública exponencial. Exatamente. Que aí mexe naquilo que a gente fala, a palavra, os 3 letrinhas lá na moda, né? ESG, né? Ambiental, social e governamental, né? Está incluída a justiça energética. A justiça energética, o progresso social. A mesma coisa, já que você falou, vou dar um exemplo, eu fiz uma vez um roadmap tecnológico no Senai, na Bahia, né? O Instituto Senai, sobre sisal. O sisal, ele é feito, né? Ele é uma planta, né? E ele é feito basicamente para cordoaria, para fazer bolsa sabe, cordoaria, para fazer às vezes umas cadeiras. O valor agregado do sisal está sendo muito ruim. Agora, nesse roadmap tecnológico, a gente descobriu, já existe, a gente mapeou e mostrou janelas de oportunidade, empresas, por exemplo, como a L'Oréal, que usa o suco do sisal para misturar lá no cosmecêutico, que é um cosmético com propriedades terapêuticas, com antioxidante para rejuvenescimento. Então, quanto vale o dólar por quilo de um produtinho da L'Oréal? E quanto vale o dólar por quilo? Porque dólar por quilo é o valor agregado que a gente fala, uma bolsa de sisal. Então, assim, a gente tem tudo para parar de ser exportador de commodities e ser importador de produtos de alta intensidade tecnológica. A gente ser exportador de produtos de alta intensidade tecnológica. Nós não precisamos ser só exportadores de commodities, pelo amor de Deus, né? Porque o valor agregado é aquilo. Então, esse é um exemplo, esse que eu falei é um exemplo. A gente pode elencar aqui exemplos, tá? De produtos que a gente poderia estar agregando valor, não falta competência, não falta disponibilidade de matéria-prima, e que a gente poderia estar crescendo. Isso tudo é indústria, é industrialização. Tá? Então, a tua colocação foi muito interessante. Tá? E aí,
eu sou da indústria química, né? Eu sou da engenharia química, da escola de química, e eu falei, nossa, e a indústria química? Gente, o gás natural, ele vai, tá? Isso é uma cadeia produtiva, se você pensar que é uma cadeia produtiva, eu poderia falar 2 dias dessa cadeia produtiva aqui, tá? Mas se você pensar, primeira geração petroquímica, segunda geração, terceira geração, é uma cadeia que vai evoluindo. E para o gás natural, a gente pode fazer vários produtos, principalmente os aromáticos. Não sei se você lembra do segundo grau, do segundo vestibular, do Enem, né? Aqueles com benzeno, pendurado. E são produtos de valor agregado interessante que a gente importa. Então, a gente importa corante, não produz mais nada. Né? A gente não usa corante, então a gente importa muitos produtos dessa balança comercial da indústria química, está na faixa de quase 70 bilhões de dólares, o déficit, a diferença de importação com exportação. E aí, o gás natural, ele vai para fertilizante, né? Então, se a gente pegar a balança comercial da indústria química, isso aqui é uma figura da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, a gente vê aqui, né, em vermelho, a importação, a exportação, e fala assim, meu Deus, a gente tem um aumento da importação cada vez maior. Isso é um indicador de desindustrialização, porque um país forte é aquele que tem uma indústria química forte, porque a gente tem química para tudo. Eu estou sentada aqui, na minha roupa eu tenho química, na minha cadeira eu tenho química, no computador eu tenho química, aqui eu tenho química na embalagem, né? Eu acho que eu não tenho química dentro, eu acho que não leva nem para água aqui, tá? Mas aqui né, é um plástico, tá? É um polímero, isso aqui, né? Então, se a gente falar de cada coisa aqui, a gente tem química. E nós somos... Até na água tem uma... A água também não só, né? Mas eu não sei qual o tratamento que ela sofreu, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que pensar como um todo. Então, o investimento em gás natural é energia, beleza, mas também para o setor químico, o setor industrial. E a gente, sem química, a gente não tem nada. Então, essa dependência. Está injetando o gás natural, mas a gente continua importando independente da Bolívia. Né? Nossa, que loucura, né? Exatamente. Então, e finalizando, não ia deixar de falar, né? Porque eu também vou defender, né? Todas as formas de energia são necessárias, a população deve chegar a quase 10 bilhões, eu não sei se é um número muito modesto, 2050, né? Então, o petróleo está aí, gente. Então, no novo PAC, né, que apareceu, esse novo PAC que eu mostrei, foram incluídos projetos da Petrobras, entre eles aquele que teve um pouquinho de polêmica, são os poços exploratórios da margem equatorial, né? O pré-sal vai impulsionar a produção de petróleo, que atingiu um número altíssimo. Ano passado, 3 milhões de barris por dia. Isso é coisa pra caramba. Tá? Eu não estou com o número anterior, eu sei que teve um aumento dos outros anos. Tá? O Brasil ele está entre os maiores produtores de petróleo do mundo e que a gente continue sendo grande produtor. E as exportações de petróleo alcançaram, no ano passado, 42,5 bilhões de dólares e representaram 13% aproximadamente de tudo que o Brasil exportou. É o segundo item vendido pelo país depois da soja. Tudo bem, petróleo é commodity, né? Você exportar o petróleo é commodity. Você exportar o diesel, a gasolina, é um valor agregado de petróleo. Você faz da gasolina e o diesel do petróleo. Que a gente exporta também bastante derivados, mas que a gente continua exportando também, né? Por que não? E aí, para fechar o raciocínio, né? Também tem uma questão que está se falando muito hoje em dia, né? Discutindo bastante, que é a questão dos minerais estratégicos. Dos minerais, todo mundo já ouviu falar, né? Então, essas novas energias, né, essas demandas por energias renováveis, vai aumentar, quer dizer, a demanda crescer de matérias-primas, então essas novas energias, como eólica, solar, elétrica, está aumentando cada vez mais a demanda, né, de minerais estratégicos. Porque a gente precisa de mineral para fazer as placas voltaicas, precisa de mineral para fazer as turbinas eólicas, a gente precisa desses. E aí,
de acordo com a Mackenzie, eu gosto sempre de trazer dados oficiais, né? Essas questões de dados oficiais, vocês que ainda são alunos, né? Não é que todo mundo está certo, né? Mas a gente pega um dado oficial, a gente, olha, eu peguei da Mackenzie essa informação. Não, mas tem outro estudo que mostra da BCG que é 380, 350. O potencial de grandeza está batendo, concorda? A gente às vezes não está. Então, ele diz que vai aumentar bastante, né, os investimentos, tem que aumentar bastante os investimentos. E qual é um grande minério muito demandado? É o lítio, por exemplo. Todo mundo vai no jornal, está se falando do lítio. Né? Depois, grafite, cobalto. E nesse novo PAC, foi criado um eixo de pesquisa, um eixo de política pública para a pesquisa mineral. Então, mostrando o seguinte, eu quero fazer carro elétrico, beleza, mas vou precisar do lítio. E se o lítio for caro, como é que eu vou comprar um carro elétrico? Vai ser competitivo esse carro elétrico? E outras questões também, né, do elétrico. É a mesma coisa do avião, a base de bioquerosene de aviação sustentável. Eu vou ter que carregar meu carro elétrico. Então, quais os pontos que eu vou conseguir carregar? Tem que fazer uma logística de carregamento para conseguir andar Rio-São Paulo e ter onde carregar o meu carro elétrico. Então, eu tenho que comprar barato. Quanto tempo demorar para carregar? A gente vai e carrega o nosso carro a gasolina, o nosso carro híbrido, rapidinho. Agora, eu vou ficar 1 hora carregando lá. Quem vai fazer isso? Então, existe toda uma cadeia que tem que estar envolvida para otimizar essa revolução toda energética. E aqui eu botei alguns exemplos do lítio, Brasil, tá? Que é muito importante, que aqui é da iniciativa de Lithium Valley Brasil, aqui no Lithium Valley de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. As terras raras, que também são os tipos de minerais, também aqui em Poços de Caldas, né, uma mineradora australiana, assinou um protocolo de investimento com Minas, para a extração de argila iônica, no grupo de terras raras. E aí eu coloquei, as terras raras são elementos vitais para a produção de turbinas eólicas e veículos elétricos. Então, tem que ter investimento. E isso é interessante porque move toda uma cadeia. São pessoas que vão trabalhar. Né? Então, é geração de empregos, é geração de conhecimento. Daqui a pouco, gente, nas faculdades todas, tudo bem que tenha na faculdade de geologia uma cadeira sobre minerais estratégicos. Mas daqui a pouco, com certeza, na faculdade de engenharia química já se fala um pouco na inorgânica, mas não se fala com essa ênfase. Vão se dar mais ênfase a esse tipo de estudos, porque nós temos que formar pessoas aptas a trabalhar com isso. Né? Bom, e aí, para fechar, eu deixei para o último, são estudos que a gente faz bastante, e que é o seguinte, você trabalha com uma variedade de informações, o mundo trabalha na forma de Big Data, né? É muita informação, com a velocidade muito grande, a informação tem que ser oficial, ela tem que ser confiável, ela não pode ser fake news, porque se eu vou tomar a decisão, eu tenho que trabalhar com informações oficiais, confiáveis. E como você faz isso? Oi? Primárias, rastreáveis. Rastreáveis. Eu tenho que entender a origem da informação. Então, como é que você trabalha com isso para ajudar na tomada de decisão no planejamento estratégico governamental, empresarial, acadêmico, né? Eu posso fazer um estudo e dizer, eu acho que eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por esse caminho. Então, o roadmap tecnológico, só para introduzir aqui uma palavra, technology roadmap, né, em inglês, né, que não começou comigo, é uma palavra que começou na década de 70, é uma metodologia que começou na década com a indústria automobilística americana, porque começou a se sentir que é importante mostrar o resultado de algum trabalho, algum estudo, através de mapa. Eu quero mostrar, eu tenho um relatório enorme, mas eu quero mostrar através do mapa as grandes tendências, porque depois eu li o relatório, né? Então eu quero mostrar no mapa. E aí, com o tempo, né, eu fui estudando, já tem mais de 15 anos, e aí eu não fiquei muito
insatisfeita com o que eu via de resultado, porque os resultados não me mostravam de maneira metodológica como era criado aquelas iniciativas. O que aquilo estava no momento atual, curto prazo, médio prazo, longo prazo? O que é roadmap tecnológico são estudos de futuro. Para onde que está determinada tecnologia daqui para frente, e a gente fala de tecnologia aqui. E aí eu trouxe um exemplo para vocês do biogás da palha. Mas por que da palha? Porque quando eu comecei a fazer esse estudo, e foi até com uma aluna de mestrado, tá? Esse estudo já tem uns 3 anos, mas ele é atual para mostrar. A gente começou a entender, né, que a gente chama de fase pré-prospectiva, que o biogás, eu tenho que focar, ele pode ser da palha, mas ele tem outras matérias-primas que pode fazer o biogás. Então, eu vou focar, não quero focar, quero seja da palha. E aí, o biogás, pena que a Tamara não está aqui, depois ela me mandou, né, que é da Associação do Biogás, da Biogás, existe todo um incentivo aqui no Brasil, falando de políticas públicas, né, para a utilização, incentivo de uso sustentável de biogás, a biometano, mostrando, por exemplo, né, que ele tem um potencial interessante em relação à menor emissão de gás de efeito estufa, comparando com outros energéticos para a indústria de transporte, setor de transporte. Então, já tem uma vantagem sobre isso, entre outras vantagens. No diesel, gente. Pois é. Olha a diferença. Por isso que eu falei, o gás natural ainda está melhor, né? Mas, olha, tem o biodiesel, o etanol, o biodiesel, o biometano. É muito interessante essa pergunta, né? A marca me mandou. E, olhando para o biogás, né? Para a cadeia do biogás, também não vou chamar aqui para vocês química, tá? Só estou mostrando aqui como é que a gente pensa aqui. A gente, quando vai trabalhar em qualquer roadmap tecnológico, agora eu não estou falando de políticas públicas, eu não estou falando de direito ambiental, direito da energia, eu estou falando de tecnologia. Eu tenho que entender a tecnologia. Então, eu tenho aqui essa figura, né, onde a gente pega quais são os principais processos importantes para a produção de biogás e quais são os principais produtos que eu posso obter de biogás. Então, quando eu penso na cadeia do biogás, eu tenho que pensar o que eu preciso para fazer o biogás, quais são os insumos do processo, quais são as rotas tecnológicas e o que o biogás faz. Resumindo, é isso. E essa figura que veio de uma fonte, ela foi usada como outras para a gente começar a fazer o nosso roadmap tecnológico. E, além disso, o biogás ele está totalmente alinhado com a economia circular, tá? Porque o biogás ele tem um ciclo, né, de bioenergia ligada ao setor industrial, que a gente faz uma digestão anaeróbica, aqui tem o digestato, que vai fazer fertilizante, que vai para esse setor água, silvio, pastoril, só tem o resíduo orgânico, que depois vai para a digestão anaeróbica. Então, a gente tem um ciclo, né, que vai se fechando para a produção do biogás e vai circulando, a cadeia não se fecha. Tá? Não se fecha, eu digo assim, ele vai circulando. Então, está totalmente alinhado. E aí, Cássia, você estava curiosa do roadmap, né? Essa figura aqui já é uma figura que foi feita depois de uma etapa longa de prospecção tecnológica, onde a gente trabalha com um documento de patentes, de artigos, annual report, fontes de informações oficiais. Onde a gente tem aqui, nessa figurinha, no clarinho, a gente tem as taxonomias meso e aqui as taxonomias micro. Essas tendências aqui, eu não tirei da minha cabeça, nem tirei de especialistas. Eles vieram dos estudos que a gente trabalhou. E a gente tem um projeto tecnológico, eu vou cortar aqui para vocês e vou mostrar. Então, por exemplo, só para mostrar aqui para vocês o que a gente pode obter do roadmap. Resumindo mesmo, tá, gente? Isso aqui é um resumo do resumo. Aqui no eixo Y, tá, eu tenho as taxonomias meso e aqui eu tenho as taxonomias micro. Na verdade, poderia ser de cor diferente. Então, pelo meu estudo, para eu conseguir aproveitar a palha, estou resumindo aqui para o pessoal de direito, tá? A sorte que eu coordeno o mestrado profissional em propriedade intelectual da Instituto de Tecnologia, tem muito aluno de direito, profinite. Sou vice-coordenadora. Então, eu estou acostumada. Gente, olha só, resumindo. Tem que traduzir. Vou traduzir. Mas, para eu quebrar a palha, porque a palha não chega assim, toma palha, vai fazer biogás.
curar, tem que fazer tratamentos. Então, tem tratamento químico, físico, e ou químico, e ou físico, e ou biológico. São tratamentos, rotas tecnológicas, tá? Assim como eu tenho alguns detalhes aqui. Então, depois de toda uma análise de patentes, de artigos, toda a prospecção tecnológica, eu consigo plotar no gráfico, tá? Os players que estão trabalhando nos devidos estágios atuais, nos devidos estágios. Então, eu tenho um roadmap tecnológico aqui, não dá para ver tudo, onde eu tenho momento atual, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Cada estágio temporal, ele vai entrar com informações específicas. Como, por exemplo, estágio atual, informações provenientes de sites de empresas, artigos que denotam o momento atual, de alguma coisa que está acontecendo agora. Curto prazo, patentes concedidas. Médio prazo, depositadas. Longo prazo, artigos de maneira geral. Ah, mas você usa patente? Muito. O que é patente? Tem alguém aqui de direito de propriedade intelectual aqui? Não. Ainda não, né? Então, a patente é um documento que vai proteger aquilo que eu, pessoa física ou jurídica, quero proteger, eu inventei e quero que vire uma inovação. Né? Aliás, inovação, o conceito diz, é aquilo que entra no mercado dá lucro. Né? Eu posso inventar, mas às vezes não dá em nada. Beleza. Mas o que acontece com a patente? Quando eu, pessoa física ou jurídica, eu vou querer proteger alguma coisa, eu sou obrigada a descrever todo o estado da arte daquele processo, produto, tecnologia, para o examinador de patente. Aqui no Brasil, quem é que examina as patentes? Qual o instituto? O NPI. Para aqui no Brasil, o NPI. No mundo, olhe para aquilo e fale, beleza, então entendi o que é aquilo, né? Entendi o que estão pedindo, olho ver se tem alguma patente igual, que alguém já pediu igual, chama-se princípio da anterioridade, e se tiver, eu não posso pedir. E vou ter que entender, ver se eu concedo ou não a patente, eu tenho que entender. Mas para eu entender, quem escreveu a patente, teoricamente, tem que escrever com detalhes. Tudo. Ora, gente, a patente, depois que eu peço a patente, pedir a patente, passando o tempo de sigilo de 18 meses, o tempo legal de sigilo, qualquer um, né, mortal, pode olhar lá na base de patente e olhar o que a sua empresa está pedindo, o que a empresa dele está pedindo, o que já tem te concedido. Ah, mas não quer dizer que eu vou fazer o que você pediu, porque se ele está pedindo, ele chegou na frente, eu não posso pedir igual. Mas eu já posso ser um espião legal da tecnologia. Então, a patente, a gente usa como fonte de informação tecnológica e mercadológica maravilhosa. Tudo é patenteado? Não. A gente tem o caso da Coca-Cola. Até hoje é segredo industrial. Mas mais de 90% das tecnologias mundiais têm patente. Tem aquelas que não querem patentear, mas tem muita patente. Então, a gente vai trabalhar com patente como fonte de informação tecnológica e mercadológica. E a gente vai trabalhar com a informação da patente, aí tem todo um trabalho anterior, de metodologia de prospecção, como o que vai entrar no curto prazo e médio prazo. O curto prazo são patentes que já estão concedidas, já estão no mercado. Nessa hora, eu não olho quando vão caducar. Você tem caducar? Quando que elas vão expirar? Quanto tempo que a patente demora para expirar? Quem sabe? 20 anos. Eu ia falar 20 anos. Né? E aquelas que vão ser solicitadas, que podem ser concedidas ou não, mas não interessa nesse momento. Depois eu vou atualizar, mas já mostra o movimento do setor. Então, o estágio já está agora. Exatamente. E aí, junto com outras informações, eu vou ter um mapa onde eu vou ter, por exemplo, eu posso mostrar um cluster de mesmo foco. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que na área de biometanização da palha, naquele momento eu tinha a DuPont, aonde que eu estou aqui no estágio atual, e a Nova Alzheimer, a DuPont, tá? Ela, nesse momento, estava fornecendo soluções para o pré-tratamento de enzimático de resíduos e a Nova Alzheimer a produção de enzimas. As duas juntas, não é que estão juntas, eu verifiquei no meu trabalho que as duas estão com o mesmo foco em relação a biogás a partir da palha. Então, eu posso pensar o seguinte, poxa, a DuPont e a Nova Alzheimer. A DuPont é uma empresa química, né? E a Nova Alzheimer específica para a área de bio, uma empresa de enzima. Elas estão de olho nisso. Né? Outro exemplo que eu posso ver, no estágio atual, essa empresa aqui, chinesa, Xinjiang,
Xingli, a Texaco e a General Electric, a GE, também trabalhando no mesmo foco com motores a biogás. Quer dizer, eu vou ter toda essa informação no Excel da vida, mas eu posso ver para onde que está indo essa tendência. Outro exemplo que a gente pode ter é uma parceria. Por que é médio prazo aqui? Porque eu descobri, né, uma patente dessas duas que estão fazendo uma parceria nessa área aqui, eu não preciso entrar em detalhe com vocês. Tá? Então, através de roadmap tecnológico, eu posso ter, tá, resumindo, uma análise da trajetória tecnológica dos players. Então, se eu pegar, por exemplo, essa empresa aqui, Iogen, a Iogen, ela está no estágio atual, por exemplo, trabalhando. A Iogen é uma empresa canadense, de combustível, biocombustível 2G. Ela está no estágio atual, desse jeito aqui. Ela está no curto prazo, já com uma patente sobre esse tema aqui, que eu não vou entrar em detalhes, na área de biogás, e está no médio prazo pedindo patente sobre isso. Então, o que eu posso ver? Eu posso ver uma trajetória tecnológica desse player, tá? E outro exemplo é a Shell, que ela comercializa lubrificante para motores a biogás. Veja bem, o que eu estou mostrando aqui não é a Shell como ela é a Shell que apareceu no roadmap em biogás. Então, aqui, eu peguei lá aquele meu mapão, e eu falei assim, agora eu quero analisar a Shell. Aonde está a Shell aqui? A Shell está no estágio atual e a Shell está no médio prazo, de acordo com todo o meu roadmap. Então, ela está no estágio atual. Não, peraí, desculpa. Ela comercializa no estágio atual, ela está comercializando lubrificantes para motores a biogás e possui planta de dessulfurização de biogás, faz vapor em produção e, no médio prazo, ela está pedindo patente para tratamento de palha, com nananã, sulfúrico. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o movimento da Shell ao longo do tempo. Com isso, eu posso pensar, olha, eu estou vendo o movimento de uma empresa de petróleo movimentando com biogás. Como ela está se movimentando? Será que eu quero fazer parceria com a Shell? Será que a Shell vai ser minha concorrente? Né? Porque ela está no momento atual de um jeito e está indo para outro jeito, até mantendo o mesmo jeito, está indo com outro tipo de trabalho. Então, o mapa tecnológico que eu mostrei aqui para vocês, um exemplo muito rápido, né, do biogás, a gente tem de outras energias renováveis, de outras energias, de outras tecnologias também, reuso de água na indústria de petróleo, no refino de petróleo. A gente mostra as trajetórias. Eu posso fazer uma análise em relação a alguma tecnologia só e falar o seguinte, como é que essa tecnologia está se comportando ao longo do tempo? Quem está trabalhando com isso? Certo? Eu posso fazer um corte na vertical e falar o seguinte, olha, nesse eixo aqui, por exemplo, se eu cortar só o médio prazo, isso aqui é um exemplo que eu dei um zoom para aparecer, mas o roadmap eu tenho muito mais players, e falar o seguinte, quem é que está no meu médio prazo? Né? Porque ao mesmo tempo que eu posso ter, aqui não sei se é um exemplo bom, mas eu posso ter, por exemplo, a Shell aqui, mas eu posso também ter a Shell em parceria. Ah, então a Shell está no médio prazo, desse jeito e está nesse jeito. Então, olha, eu posso ver a estratégia de negócios da empresa, entendeu? Dos players. Quando eu falo empresa, eu falo atores. Pode ser empresa, eu posso ver as universidades, eu posso ver os institutos de pesquisa, então eu posso ter uma noção. E por que é interessante o roadmap? Porque dá uma visão do setor, né, e ajuda no planejamento estratégico, ajuda a pensar. Perfeito, a gente consegue perceber todos os players que estão funcionando todos, e a gente pode ver que algumas empresas elas estão desenvolvendo uma tecnologia só para intervir um pedaço do processo. Exatamente. Né? Então, você tem alguma enzima que foi desenvolvida para baratear um pedaço desse processo. E eu posso também saber, por exemplo, se a Shell está com algum tipo de greenwashing, né? Se ela está informando que vai, né, tornar o processo dela mais verde, uma empresa mais verde, né? Descarbonizando seus produtos,
ou se não está, porque aqui eu consigo saber o quanto que ela está trabalhando. Quando na frente do setor. Porque ela tem uns planos que são divulgados, informando que vai descarbonizar até 2030, até 2040. Então, a gente pode ver. Tem cenários dela, né? Você pode acompanhar. As coligações com empresas de autonômico, a gente enxerga. Exatamente. E aí a análise pós-roadmap, eu brinco que o céu é o limite, entendeu? Porque você tem vários olhares que você pode fazer. Então, quando a gente trabalha assim, a gente faz o nosso relatório, né? Mas e agora? Agora eu tenho um Excel, mas agora eu quero pegar todas as patentes. Eu estou falando da Shell, né? Eu tenho várias. Da Shell, da GE. E agora eu quero estudar só a GE. Vamos lá estudar só a GE. Eu posso fazer um trabalho buscando patente na internet? Claro, né, gente? Mas isso é um trabalho sistematizado. É um trabalho que eu vou criar um mapa. E a partir desse mapa, olhando, né, e utilizando fontes oficiais. Né? A gente não pega isso, não vai vulgar. A gente vai vulgar quando a gente fala assim, não, peraí, deixa eu entrar agora no site da Shell, porque eu vou precisar dessas informações que estão no site também. Eu vou entrar no site da Shell através do Google. Nada contra o Google. Mas eu vou entrar em bases oficiais de artigos, de patentes. Aí você fala assim, mas artigos, pessoal, artigos, eles vão entrar no longo prazo. Porque artigo, e quem faz artigo? Normalmente? Universidade. Cientista. E aí, tudo bem, trabalha de simulação, controle, teste, mas aí a gente chega uma empresa e fala assim, nossa, tem um grupo ali trabalhando com isso aqui, eu posso querer fazer parceria. Né? A relação, Open Innovation, né? Fazer uma fazendo um mapeamento aqui de stakeholders, né? O Isaac está à frente aí, né, Isaac? Estudos biométricos são bons para isso. Para a gente muito importante. Agora, o que é bom deixar claro? Esse tipo de roadmap que eu faço, quer dizer, o que eu faço é roadmap tecnológico. Então, as pessoas estão falando, eu posso fazer um roadmap sobre legislação? Eu não sei fazer. Entendeu? Eu estou falando. Eu não sei. Porque como eu aloco as fontes de informações minhas são tecnológicas, artigos, patentes, annual report, site de empresas, tudo tem uma metodologia, o que vai entrar em cada estágio temporal. E essa metodologia, gente, foi validada e é validada com o mercado, tá? Com a minha experiência de trabalhar mais de 15 anos com as empresas, com o Instituto Senai de Inovação. Por quê? Por que o Instituto Senai de Inovação ele quer tanto roadmap? Porque o Instituto Senai de Inovação ele trabalha grudadinho com o setor industrial. Ele capacita o setor industrial. E ele tem que estar up-to-date, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo de tecnologia para se preparar e capacitar o setor industrial também. Então, é importante a gente falar o seguinte, é tecnológico. Mas quando você vê isso, por exemplo, a Carla até pensou, a área dela, né, governança, né, a área de você, de direito ambiental, né, planejamento estratégico, eu posso tirar várias conclusões que vão me ajudar no planejamento estratégico, vão me ajudar a pensar. Porque como é que você consegue pensar em tomada de decisão sem pensar em tecnologia? Você vai pensar em energias renováveis, você não vai pensar em tecnologia, você vai pensar em tecnologia o tempo todo. Mas tem que ver também incentivo governamental, políticas públicas, né? Investimento em logística, tem marca, distribuição, a gente tem tanta coisa que vem junto, né? Então, é um mapa tecnológico que a gente trabalha e depois a gente tem várias conclusões que vêm em cima disso. Professora, eu até entendi e acredito que a resposta é não, mas eu mesmo assim vou insistir nisso. Na questão do mercado de carbono, como uma continuação desse ciclo produtivo. Quer dizer, se eu quiser estudar o mercado de carbono, os créditos de carbono que podem ser gerados a partir da biometização da palha é isso, fazer biogás da palha. Isso. Então, se eu quiser fazer esse levantamento do mercado de carbono desse mercado específico, não cabe aqui dentro? Não. Ele é um pós. É um pós. Ele é uma análise. Vai te ajudar. Entendeu? Certo. Então, a partir disso aqui, depois eu posso pegar as outras informações. Exatamente. E fazer uma análise. Por exemplo, qualitativa. Pode, porque aí eu sugiro você pegar por faixa temporal. Tipo assim,
Curto prazo. O que é curto prazo? São as patentes concedidas. Mas por que você não bota a patente no momento atual? Porque a patente, no momento que a gente aloca a informação dela no roadmap, eu não estou levando em consideração nesse momento quando elas vão caducar, quando elas vão expirar. Eu faço isso depois. Então, o curto prazo, tipo o seguinte, aquela patente pode ser de 2021, que ainda vai demorar mais 20 anos para expirar, ou seja, o que é expirar, gente? É cair em domínio público, qualquer um pode copiar. Ou ela pode ser uma patente de 15 anos atrás, que daqui a pouco está expirando. Então, eu coloco ali o seguinte, ela é uma patente que está no mercado. Não estou depois eu vou fazer essa análise. Está em vigor. Está em vigor. Tá? Agora, aí você pode pegar, por exemplo, as patentes de vigor de quem está trabalhando com biogás e falar o seguinte, eu quero só aqueles que estão trabalhando especificamente, porque eu já entendi, com trigo, ou então de trigo, porque a gente vê aqui que nós aqui temos, maior parte do biogás desses aqui vai ser de trigo. Eu quero pegar só isso. Então, você consegue, através dessas setinhas, porque é uma coisa muito simples. E aí depois eu vejo quem é que está negociando. Quem está negociando. Porque a setinha, da onde sai a setinha, da onde para a esquerda, é a tendência. Certo. Aí você vê o seguinte, eu quero dar um zoom só nisso. Aí você foca naquilo e dá um zoom só nisso. Mas eu já preparei para você onde você vai ter que dar o zoom. Perfeito. Entendeu? Tá. E o segundo ponto, aí a gente pode até começar depois, né? Acho que acabou, gente. Deixa eu ver. Não, depois eu volto. Acho que depois é só eu me despedindo aqui. Isso. Claro. Mas não, era só para saber também a questão do CCS, CCUS, que é a nossa urgência agora, do nosso trabalho. Se você acha que 8 semanas, 6, 8 semanas seria suficiente para a gente conseguir essa sua parte aqui do mapeamento. Né? 8 semanas, só quanto tempo? 4 ou 8 semanas, 2 meses. Sabe por quê? Esse trabalho é um trabalho de equipe. Porque eu já usei muito software de inteligência competitiva para fazer a busca. Tá? A busca, você usa umas palavras-chave, entra no software e já documenta aí para você. Só que Uma coisa para fora. Né? Eu não gosto muito, entendeu? Eu gosto assim, eu uso as bases de patentes, de artigos, de toda a metodologia, e trabalho com aquela informação, né? Não é impossível ler sem artigo, a gente analisa documento, título e resumo. A patente, título, resumo e claim. Claim é reivindicação da patente. Porque patente vem o título, resumo e vem o coração dele. E aí a gente faz uma equipe, vamos dizer assim, que a gente cria as taxonomias. As taxonomias são isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é criado, tem uma análise anterior, mas o que eu não posso deixar de colocar no meu mapa, que é estratégico para a questão tecnológica do setor. Por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho numa empresa, não vou citar o nome, e foi sobre o uso de água dentro de papel celulose. E ela falou para mim assim, olha, pessoal, eu não sabia disso. Já sacou a empresa. Mas não pode deixar de ter nas suas taxonomias membrana. Porque membrana, a gente vende muito membrana aqui. Então, eu ia botar, mas assim, a gente sabe que tem questões, tem rotas tecnológicas que os insumos, eles são importantíssimos. O que é interessante? A gente tem que trabalhar de um jeito que eu coloque os grandes nomes aqui e que o entendedor entenda. Então, a gente faz um glossário. Todo mundo sabe o que é tratamento biológico na minha área, mas existe um glossáriozinho. Toda vez que a gente colocar tratamento biológico, quando o documento mostra o processo YXV. Porque ele tem que ser, assim como o SAF, ele tem que ser homogeneizado, as técnicas, né? Tudo tem que ser homogeneizado. A leitura ela tem que ser uma coisa lógica e o entendimento tem que ser lógico. Se fosse um ISO, né? E como a gente não faz só isso na vida, né? A gente demora por uns 5 meses para fazer um grande estudo de roadmap tecnológico, porque isso não vem só com isso, então no relatório, e as análises. Né? Claro que quando a pessoa recebe, a primeira coisa que vê é o roadmap, nem olha o relatório. Né? Vai direto lá, deixa eu ver o roadmap, né? Mas eu tenho que me basear em dar informações, em estudos sérios, porque senão, como é que você fez isso na sua cabeça? Não foi na minha cabeça, entendeu? Aí a gente leva isso ainda para os tomadores de decisão ou para os atores
que trabalham com isso e discute, né? Que é interessante, porque ninguém vai duvidar do que foi feito, mas é interessante a discussão, né? E o foco. Uma vez eu fiz um trabalho para essa empresa em que eu fiz produção de um produto, não me lembro, tanta coisa, um bioproduto através da sacarose. E aí eu mostrei o roadmap e tal, e aí estava o diretor da empresa e falou assim, poxa, mas você... eu acabei de vir no congresso lá e eu vi que estamos fazendo esse bioproduto também a partir de outra matéria-prima renovável. Bioproduto é tudo que é produto químico natural. Tá? Aí eu falei, não, peraí. Aí eu tinha lá na minha colinha, eu falei, não, eu não botei esse produto, essa empresa no roadmap, porque ela não faz da sacarose. Ela faz de outra matéria-prima renovável, que eu não me lembro agora. Então, vai sair fora do seu escopo, do seu o roadmap tem que ter foco. E aí tem todo um cuidado, porque você tem que selecionar, sabe? Eu não posso botar alguma coisa aqui, uma besteira, né? Estou trabalhando com o logo dos players. É aquilo que eu falei, não tem problema nenhum trabalhar, porque eu estou arrumando a informação. Mas eu não posso falar nada que não seja oficial e pública, disponível, oficial. Tá? Então, é muito interessante. Você consegue tirar várias conclusões, mas tem que ter foco e demora, e tem tempinho já, é muito analítico. São pessoas que têm aquela vocação, entendeu? De fazer, de estudar, analisar. E outra coisa, gente, a linguagem, a gente fala, eu brinco com o meu grupo, com os alunos, gente, é uma interpretação de texto. Quando eu vou ler um título, um resumo de um artigo, eu leio o título, resumo, e às vezes eu olho um artigo diagonal, eu vou tirar os highlights daquele artigo, tá? E lembra, não é inovação, não. É o que aquele artigo está tratando. O nome que a química tem muito isso. Eu posso dar o nome de um jeito para um produto e outra pessoa, o outro autor pode dar o nome de outro jeito. Então eu tenho que entender que aqueles nomes são iguais. Não é? Sim. Quando eu pego na química, vocês vão esquecer disso, né? No Enem, eu tenho acetona, dimetilcetona, propanona, lembra? Nome químico, nome vulgar, nome oficial. O cara pode escrever propanona e acetona. O cara pode escrever dimetilcetona e acetona, mas eu tenho que entender, eu estou falando muito de interpretação. Isso, às vezes, a programação é mais complicada. Não é impossível, não. Tá? A gente já... Então, assim, eu tenho que fazer uma lógica de não perder informação, que aquela informação seja de um período razoável, né? Que eu não posso fazer juízo de valor. O que é isso? Estou olhando um documento. Falta informação, você conclui que... Não gostei. Não, o que eu faço no mapa é uma radiografia do setor. Vai o tomador de decisão e fala, vou querer usar, não vou querer usar, querer fazer parceria, não vou querer parceria, vou querer imitar, não vou querer imitar. Eu tenho uma fotografia do setor. Se aquele processo é bom ou não é, não é o mapa. Entendeu? Então você não analisa, a gente analisa. Para eu colocar desse jeito, não vem prontinho para mim. Se a Shell está desse jeito com a patente lá, é porque a patente foi analisada. Tá? Para poder tirar os highlights da patente. Agora, se aquela patente de biogás da Shell é boa ou ruim, o tomador de decisão pode adivinhar para fazer. Então, a gente precisaria de mais tempo mesmo. Ah, sim. 4 meses. Isso com mais gente trabalhando. Porque teria que ter uma equipe de umas 3 pessoas. Tá? Porque não é assim, porque é uma coisa muito... Não é um trabalho... Não desmerecendo os nossos relatórios que a gente faz, né? A gente faz um relatório dessa, mas é muito analítico. É muito analítico, a gente tem que pensar muito, entender o tema, né? Entender as palavras-chave. Porque você vai ter que olhar para aquele roadmap e falar, ok, confiei naquilo. Sim. Não tem fake news aqui, não tem fake news. E isso vai ser realmente muito importante para a gente. Não, tem vários exemplos, né? Tem todas as áreas de conhecimento que vocês imaginam que existe, né? Isso aqui é só um exemplo para vocês poderem, só para ter uma noção assim. Mais alguma pergunta? Eu queria falar, ele é estritamente diagnóstico. Então, para que seja um diagnóstico confiável, é um diagnóstico, exatamente. É um prognóstico também, né? Também. Porque eu estou mostrando... E tem previsão, né? Sem ter uma bola de cristal, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Como é que vai estar? Tem
coisas que são fora do nosso controle. Uma guerra é do nosso controle? Não. A pandemia do Covid é do nosso controle? Não foi, né? Hoje em dia, se Deus quiser, a gente vai controlar isso. Acontece, a gente vai controlar isso. Agora, tem certas coisas que dá para controlar. Como é que você controla? Prevendo para onde que está indo, dentro das informações oficiais. Se essa empresa trabalhando lá com alguma coisa no laboratório não está publicado, não vai entrar no direto. Não vai entrar. Entendeu? Mas a gente pode prever, porque é impossível você vai fazer, entrar em tudo e tudo e prever tudo de tudo, gente. Como você trabalha com isso? Então, tem que ter uma metodologia para você organizar e transformar a informação em conhecimento, inteligência de negócio para tomada de decisão. Porque a informação está aqui, ó. Né? E o conhecimento também não adianta. Tem que transformar aquilo em informação para negócios, né? Para business. Como é que transforma? Você organiza essa informação. Questão tecnológica. Professora, a gente está extremamente grata pela sua presença. Obrigada. Você ensinou para a gente. E eu, mais uma vez, eu quero dizer que eu realmente gostaria que os alunos ficassem cada vez mais apaixonados, né? E percebessem o quanto nós temos aí de oportunidade de emprego com essas competências, né? Conforme as pessoas vão absorvendo essas competências, nossos alunos vão ter... Sim, porque a industrialização do país, aquilo que chamam de industrialização é o seguinte: vamos socorrer a indústria brasileira, né? Ela vai demandar todas as áreas do conhecimento. Como eu falei, eu citei a questão tecnológica, mas o direito, gente, o direito para tudo. Né? O direito ambiental, o constitucional. Você aquecendo a economia, tudo fica aquecido. Qual área que não vai ficar aquecida, né? Professora, eu paro no seu horário. Vamos embora. Eu queria agradecer a todos aí que estiveram aqui com a gente e todos que vieram, tá? Muito obrigada. E, professora, mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, foi um prazer. Já faz parte, pode desligar. Eu achei interessante, pessoal do direito, né?